Você está ao vivo. Deixa eu dar uma atualizada aqui atrás para ver se tá ele mesmo. Aí. Boa noite, pessoal. Estão nos escutando bem? Boa noite. Vamos dando um feedback aí do áudio, para a gente poder começar. Deixa eu ver quem está no chat já aqui. Sérgio Aranha, o Capivara, o Wagner, Cavalieri, a Gabi, o Zezinho, Gabriel Félix, Darcy, o Nerd do After, Rodrigo Brazão, Gabriel Teixeira, o Igor Ribeiro, Ricardo de Bom. Faz tempo que eu não falo com o Ricardo, cara. A gente não pra caramba. O Bruno, o seu xará, o Jack Mendes. O Aldo já chegou aqui também. Tá bom, galera. O Thiago Alves. Show. Tudo ok, então? Estão escutando bem? Gostaram do ângulo novo aqui? Mudei um pouquinho para ver como que fica. Ó, o Elber chegou aí agora também. Pessoal, lembrando que entrou aí, já deixa um curtir na live, se inscreve no canal. Eu sempre esqueço de pedir essas coisas, mas é importante para ter um alcance cada vez maior nossos bate-papos aqui, tá? E Jack, seja bem-vindo, cara. Faz tempo que a gente tava para marcar essa nossa conversa e agora deu certo. Verdade, muito obrigado. Eu vejo muita gente legal participando e para mim, só de ser convidado já é uma honra, cara. Espero colaborar com o teu público, contigo e... Com certeza. Você já colabora comigo e com a galera há muito tempo. Todo mundo aí que te acompanha sabe. Eu mesmo conheço, acompanho seus trabalhos, sei lá, acho que 2018 ou até antes. E eu tava tentando lembrar qual foi o primeiro contato assim que eu tive contigo. Eu não sei se foi esse assim, mas eu lembro que teve um rig que tu fez lá do Homer, aquele rig famoso do Homer Simpson, né? Que eu achei massa e eu postei no Reddit. E meio que estourou lá, entendeu? E daí eu mandei mensagem para você falando assim, pô, cara, olha só que massa que deu aqui. E, cara, tu tinha uma foto, acho que da tua formatura, eu acho, nem lembro, acho que tinha feito uma captura de tela, era você com gravata borboleta na época, cara. Uma coisa bem... faz bastante tempo, eu acho. Faz 4 anos que eu postei no Reddit isso. Acho que foi Acho que foi em 2019, cara, que você me mandou essa mensagem falando que tinha mandado lá e o pessoal postou. Aham. Jack, você deu uma travada aqui. Eu não sei se sou eu que tô travando. Será que sou eu que tô travando? Cara, não sei dizer. Eu tô dando uma olhada aqui. Deixa eu ver, voltou. Eu tô acompanhando pelo YouTube também. Aqui não travou nada para mim, tá? Mas também tá com áudio mutado. Será que Tô achando que é a minha internet, cara. Só falta. Que o notebook tá conectado no Wi-Fi. Será que é isso? Vamos testar. Se der ruim, eu passo o computador aqui. Só viro pra cá. Beleza? Tranquilo. Jack, eu vou dar uma introdução aqui pra gente começar, pode ser? Com certeza. Então, vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo. E hoje eu vou conversar com o Jack Morgan, aí fundador da Two Dead Frog. Conheci ele há bastante tempo, né? Bastante tempo já que ele compartilha conhecimento com a galera. Possivelmente alguns de vocês já devem ter utilizado nos projetos dele aí no Envato. E é um prazer ter você aqui hoje, mestre nas expressões do After, né? Um grande motion designer também. Cara, tô muito feliz você ter aceito o convite, separado um pouquinho do seu tempo para bater esse papo comigo. E seja bem-vindo. Muito obrigado, cara. Criançada tá aqui do lado, né? Sabe que vida de pai é concorrida, né, cara? Mas para mim é um prazer estar aqui. Faz tempo que eu não converso sobre motion, inclusive, então para mim é uma oportunidade de me aproximar e de até me atualizar, cara. Tem muita coisa que eu percebo que eu estou me desatualizando. Eu tenho que me aproximar desse universo de motion novamente. Sim, eu tenho certeza que vai ser um papo bem rico aí para todos. E para a gente começar, o que eu sempre pergunto para a galera, né, que é algo que eu gosto muito,
é conhecer as pessoas além do profissional, sabe? Vai ser um pouquinho da sua trajetória, como foi o caminho, na verdade, que você percorreu para chegar até onde você está hoje. Então, se você puder compartilhar com a gente, vai ser bem legal, cara. Massa, cara. Quanto tempo a gente tem para essa etapa? Só para saber qual parte que eu já vou cortar. Ó, As coisas de vídeo já a fica live, cortando na minha cabeça, né? a live normalmente tem 1 hora e eu faço em 2 partes. Dessa primeira parte mais para você contar sobre realmente a sua trajetória e a segunda parte eu começo a mandar as perguntas. Então, fique à vontade, leve o tempo que for preciso aí. Então, deixa eu começar dizendo que hoje eu trabalho com algo que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar, porque eu sempre pensei que eu ia trabalhar com motion. Em dado momento da minha vida, eu me tornei sócio proprietário de uma clínica odontológica. E isso é um universo totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas ao mesmo tempo tem umas semelhanças muito incríveis. Qual que foi o processo? Eu trabalhei como motion. Meu primeiro emprego foi como estagiário na TV da faculdade. Eu já sabia mexer com After e 3D na época, e quando eu entrei no primeiro semestre, eu queria muito ter contato com TV, com tudo que envolvesse vídeo. Os caras viram que eu já sabia fazer alguma coisa e falaram, tá bom, tu quer um estágio, pode vir. Era um estágio voluntário. Lá eles me chamavam de Hans Donner, porque eu sabia fazer 3D. E a partir dali, comecei a trabalhar em produtora de vídeo. E daí, trabalhei, conforme eu ia conseguindo um emprego diferente, eu ia mudando a minha faculdade, porque eu comecei publicidade em Itajaí, daí consegui um emprego em Blumenau, mudei a faculdade para Blumenau. Consegui um emprego em Chapecó, mudei a faculdade para Chapecó. E daí, nessas produtoras, eu fui aprendendo e conhecendo pessoas. Me formei em Chapecó, mas daí eu fui para Floripa trabalhar em outra empresa. E nesse caminho, eu conheci pessoas que acabaram voltando depois e se tornando meus sócios em uma produtora de Legal. vídeo, que era a Café Filmes. E a Café Filmes, ela nasceu assim como uma produtora especializada em 3D e varejo, basicamente. Porque os sócios, a gente tinha muito know-how, sabe? A gente trabalhou juntos na Casa na Árvore, que era a empresa que fazia todo o varejo do Ricardo Eletro. E daí a gente se juntou e começou a pegar esses varejistas também. A gente começou a fazer todo o varejo para o Velho da Van. Então a gente pegou toda essa transição em que ele passou a querer aparecer, e a gente modelou os personagens da 3D dele, e a Estátua da Liberdade, e fazia todas aquelas narrativas em 3D, historinhas e tal. A gente tinha muita liberdade de sugerir roteiro, o que era bem bacana. Mas daí a minha vida teve um momento chave, que foi quando esse carinha aqui resolveu nascer, ó. Vamos ver se ele aparece aí. Tô vendo Esse aqui. aqui é o Lucas, ó. Que belezinha, Quando, cara. quando o Lucas nasceu, eu já tinha produtora, eu já mexia um pouquinho com videohive, brincava e tal, só que eu não tinha consciência de uma coisa que hoje, para mim, eu acho muito importante passar para o máximo de pessoas possíveis, sejam motion designers ou não, mas a nossa profissão tem muito dessa questão, que é a seguinte: naquele momento, como eu tinha uma produtora de vídeo, eu tinha várias pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha freelas com quem eu podia contar. O Lucas nasceu prematuro, em outra cidade, né? A gente morava em Blumenau, e a gente, por coincidência, assim, minha esposa pediu para eu acompanhar ela, e como eu tinha mais flexibilidade de tempo, eu fui com ela junto com ela para Floripa, que era a última aula do curso dela de especialização, ela é dentista. E daí ela estava com 9 meses. E daí, de repente, o Lucas resolveu nascer. E eu fiquei uma semana preso em Floripa, né? Porque imagina, a criança nasce em Floripa, vai para UTI lá, a gente não tinha nada lá, e a família assustada. E depois que ele voltou de Floripa, ele ficou uma semana lá, ele ficou mais uma semana na UTI em Blumenau, e eu fiquei 1 ou 2 meses em casa direto e não trabalhei de vez. E a minha equipe deu cobertura,
tinham projetos rolando e algumas pessoas que estavam envolvidas nesse projeto conseguiram dar conta. Era um filme que eu ia dirigir e tal, eu abandonei tudo e a coisa funcionou mesmo assim. E eu não tive gargalo financeiro, assim, de putz, não estou trabalhando, não estou ganhando dinheiro. E o que eu percebo é que muita gente foca muito na parte técnica, na parte de se tornar o melhor possível e esquece um pouco nessa parte da vida que é, poxa, você vai passar até quando trocando o seu tempo pelo seu trabalho e não encontrando uma forma diferente de ter essa relação com o trabalho. Foi a partir dali que eu comecei a intensificar as experiências que eu estava fazendo no VideoHive. Porque no VideoHive eu encontrei uma forma, né? O VideoHive é aquele banco de templates, cenas, enfim, que inclusive foi vendido há pouco tempo, eu acho, para o Shutterstock, alguma coisa assim, né? Ah, Não sei o sério? que vai Não acontecer. sabia. Foi vendido para uma empresa gigante de banco de imagem. Mas o primeiro contato que eu tive com o VideoHive foi do dono de uma das produtoras que eu trabalhei, que ele mandou um e-mail de um pacotão pirata do VideoHive, falando assim, olha que massa, cara, usa aí para os nossos projetos. E daí, eu vi que era pirata, mas eu vi que tinha o link do site original, e eu fui ver o site original. E daí eu pensei assim, VideoHive, Envato, né, que é a empresa guarda-chuva do VideoHive, Audio Jungle, deve ser uma empresa gigante, cheia de editor de vídeo, que faz um monte de template e bota à venda, isso é legal. E eu não me dei conta que, na verdade, eram produtores independentes que publicavam lá e recebiam por aquilo, e a empresa ganha uma comissão, né? E quando eu descobri isso, eu achei sensacional, porque é uma maneira de você quebrar essa balança, ou seja, você vai fazer um projeto, você vai publicar lá, ele vai ficar se vendendo e você não vai mais trabalhar naquele projeto. Ele vai continuar se vendendo sem que você trabalhe nele. E se você conseguir um volume interessante e ter produtos interessantes, você vai ganhar dinheiro sem trabalhar de vez, entendeu? E aquilo para mim era muito interessante, eu comecei a querer aprender sobre isso, né? Venda passiva, trabalho passivo, não porque eu não gosto de trabalhar, mas por essa preocupação de, se em algum momento eu não puder trabalhar, continuar a ter essa renda, né? Sim. Porque a vida é muito imprevisível. Pode ser que você com 60, 80 anos continue trabalhando, ativo e ganhando dinheiro, ou pode ser que com 25 você já não possa mais trabalhar e tenha que viver uma vida que você não tem mais o controle sobre ela. Então, eu comecei a pensar muito nisso. E daí, chegou um momento porque que eu tive que parar e pensar em uma mudança na minha vida. Sempre que tem aquelas conversas, vocês já devem ter percebido, não sei se alguém no chat aí já presenciou uma conversa em que a galera começa a meter o pau em dono de produtora, né? Porque Já. os freelas, funcionários, tá, porra, os caras são os exploradores, porra, os caras são foda. E daí, geralmente nessas conversas, eu acabo não me manifestando, mas geralmente eu fico do outro lado da mesa, penso assim, putz, cara, eu acho que vocês estão errados, porque assim, ó, tem uma visão muito fechada do negócio. A gente mora no Brasil. Tipo, eu tinha produtora, mas era muito longe de ser rico. Não era rico. Era aquele negócio, eram 4 sócios, a gente se organizava e talvez ganhasse um pouco acima da média, mas ganhava muito menos do que os bons freelancers, né? Porque muitas vezes a gente dava todo o lucro do job num freelancer especializado que sabia fazer um 3D específico e a gente ficava com um salarinho e a boca ali. Fora os E outros daí, custos, né, que uma produtora tem. e muitas vezes você não consegue cobrar o que você gostaria pelo trabalho, por mais que faça uma precificação legal e tal, você tem que negociar, abrir ali o máximo possível e acaba tendo que botar o trabalho para dentro porque você precisa de trabalho e tem muita gente dependendo de você. E daí chegou um momento em que eu percebi que os produtos que eu tinha publicado me davam mais dinheiro do que uma produtora com 15 pessoas trabalhando e rotina de trabalho
de gestão, que é uma coisa que você tem que lidar com gente o tempo todo, tem que dar atenção para as pessoas, tem que resolver problemas. E daí eu achei que não valia mais a pena. E daí eu conversei com os meus sócios, abri o jogo com eles e falei, olha, gente, eu gosto, não tinha nenhum problema de relacionamento, eu sempre gostei muito deles, são pessoas muito legais. Acho que é difícil você ver uma sociedade com 4 pessoas que nunca tenham se quebrado o pau, sabe? A gente era muito, acho que perfis muito diferentes que se equilibravam. E daí eu falei assim, olha, galera, para mim não tá mais valendo a pena, eu quero sair e tudo mais. Minha esposa dava risada, porque eu acho que eu demorei 2 anos para tomar essa decisão, porque eu era muito, né, para mim era difícil, porque para mim a Café era meu bebê, eu comecei a empresa, eu vi ela crescer, e daí a gente conversou, negociou, viu tudo certinho, não, tá tudo certo, beleza, pensei, pô, tá bacana, vou vender minha parte, vou sair com uma graninha boa, vou poder ficar uns 2, 3 anos mais relaxado, para reforçar os produtos no VideoHive, para ter uma renda bacana, e daí entrou a pandemia. Daí quando entrou a pandemia, foi assim, tipo, uma semana antes, acho que a gente tinha batido o martelo e depois fechou tudo. E daí, poxa, a empresa tinha caixa, né? E a gente dizimou esse caixa para manter os funcionários. Sim. E daí eu saí, tipo, com nada. Vixe. E daí, mas felizmente o VideoHive já me dava uma renda que eu conseguia me manter. E começaram a aparecer uns freelas e tal. Eu nunca fui freelancer, então para mim, tipo, brotaram mesmo. Eu não tinha uma rede de relacionamento com as pessoas que contratam, era sempre eu que contratava. Sim. Então, quando eu saí da empresa, eu pensei, vou começar a fazer uns freelas e tal, só que eu não tinha o outro lado, assim, as pessoas que contratam. E daí, para resumir a conversa, eu saí da produtora e... Peraí, deixa eu recapitular. Saí da produtora... E daí a gente começou a fazer, a minha esposa começou a fazer um curso de gestão e marketing para clínicas odontológicas. Ela tinha um consultório de uma cadeira. Eu pensei, poxa, eu já tinha feito curso de gestão empresarial e tudo mais. Desde que eu montei a produtora, eu comecei a me interessar por gestão. E daí, tudo que falava naquele curso, para mim fazia muito sentido. E eu resolvi abraçar a ideia com ela, falei assim, não, eu vou entrar nessa aí, vamos organizar a clínica, o consultório, vamos construir uma clínica, e isso foi há 2 anos. Então, nesses últimos 2 anos e meio, praticamente, eu me dediquei, assim, em alguns momentos, quem me segue no Instagram vai perceber, assim, que de vez em quando eu surjo, fico empolgado em compartilhar conteúdo, em criar coisa, e não sei o quê, e de repente eu desapareço de novo. São os momentos que tem muito fluxo, que tem muita coisa para estruturar, e daí eu acabo indo para a clínica. Mas o que eu achei interessante é que os dentistas, quando eles são profissionais assim, individuais, que têm seu consultório, são muito parecidos com os motion designers ou com os editores de vídeo, porque eles são pessoas que são praticamente, trabalham sozinhos praticamente, né? E eles têm as mesmas dificuldades, sabe? De gestão, de marketing, de se promover, de utilizar do marketing online para gerar negócios, para facilitar negócios, para gerar escala. Então, eu me identifiquei muito e eu espero poder compartilhar e juntar esses 2 universos, que são muito interessantes. Sem falar que uma clínica odontológica moderna e tal, tem muita tecnologia que motion design ia amar. Hoje a gente estava lá, a gente comprou uma impressora 3D, tem scanner 3D, tem tomógrafo, que é uma parada que, se você for usar isso para criar vídeo, você vai fazer umas coisas muito malucas, é tudo muito tecnológico e tudo tem muita imagem, tem muito 3D, e aí eu percebo que os mundos são muito conectados. Tipo, a parte protética é tudo 3D hoje em dia, cara, é tudo modelagem 3D. Os conhecimentos que eu tinha do 3D lá, eu me identificando com softwares aí, eu vejo que é tudo a mesma coisa em todas as áreas. Isso é muito interessante. Que legal. E nitidamente você é um baita de um empreendedor, né? Sempre pensando ali de como movimentar, que você falou, ter um plano B para se algum momento precisar trabalhar menos, ainda ter uma renda legal. E eu acho bacana
essa visão, né? Não se acomodar só com o momento, e sim pensar lá para frente. A minha esposa fala que eu sou uma fraude. Mas eu tenho essa visão assim, ó. Eu sempre tive essa visão. Isso vem muito, eu acho, da maneira de pensar. Tem muita gente que foca muito assim, ó, trabalho duro. Eu preciso trabalhar muito, eu preciso fazer um trabalho exaustivo. Essa rotoscopia eu vou ter que fazer frame a frame, porque eu tenho que fazer. E eu sempre pensei assim, eu preciso trabalhar inteligente. Eu preciso poupar tempo, eu preciso achar as soluções mais curtas. Porque esse tempo que eu economizo, eu vou poder focar naquilo que eu acho mais importante para mim depois, independente do que seja. Tiveram momentos que eram os meus filhos, era minha família, tem outros momentos que é aprender Excel, tipo, todo o conhecimento que eu tenho de expressões eu consegui transferir para o Excel, e eu fiz umas planilhas que eu acho que nenhum dentista ou jamais viu assim em uma clínica odontológica, que me dá uma visão global, sabe? Mas são conhecimentos que se agregam, sabe? Ó, minha esposa está comentando ali. Jack é um ótimo gestor. Ah, não, não é minha esposa, é a Gabi que trabalha com a gente. Muito obrigado, Gabi. Essa ali é a foto da minha esposa. E é legal que você também deu essa possibilidade para as pessoas, né? De talvez trabalhar menos. Um exemplo, seus templates. Eu lembro que quando eu estava numa produtora em 2018, 2019, não me lembro, eles compraram, não era pirata, eles compraram aquele projeto seu de personagens, que dava para trocar as roupinhas e tudo mais. E eu lembro que facilitou muito. Ou seja, as pessoas ali também conseguiam economizar tempo usando o material que você disponibilizou lá, né? Então, você acabou compartilhando algo que não era só bacana para você, mas sim para todos os usuários ali no momento. E esses templates, eles foram bem interessantes, porque esse pacote personagem, em específico, foi uma aposta para mim, porque eu demorei 2 anos fazendo ele. Eita. E isso vai contra tudo que eu aprendi depois com o tempo, porque se você fica tanto tempo com um produto assim, você corre o risco de quando publicar ele ninguém comprar, né? Mas foi uma experiência bem legal. E foi um produto bem vendido também. Mas ele era super complexo, super pesado, não era não? Sim, Era era. aquele de... Era. Era o Design Motion, né? Ou era o Sim, esse Pictograma? Não, o Design Motion. E esses Porque eles produtos estão ativos ainda? À estão venda? ativos, estão ativos. Assim, ó, fazem 2 anos que eu não publico para valer, digamos assim. Só que eles continuam mantendo uma renda mensal, assim, de uns $1.000. Ou seja, se eu tivesse Bom. continuado sempre trabalhando em cima desses produtos, é muito provável que a minha renda já teria duplicado ou triplicado. Sim, porque Porque eu ainda tinha muitas ideias, ainda tenho muitas ideias que eu gostaria de publicar. Só que é uma questão de foco e objetivo, né? e eu acho que os profissionais, quando criam essa visibilidade também de criar esses projetos bacanas, as pessoas começam a procurar mais, né? Então, possivelmente, se você tivesse novos produtos, novos templates, a galera ia estar ali acompanhando e possivelmente comprando, né? É possível, só que eu acredito que hoje em dia o Envato, para quem não conhece lá o VideoHive, ele funciona de 2 maneiras. Ou você entra lá no site VideoHive e fala assim, eu quero esse produto e vou pagar $20 por ele. Ou você paga, agora eu não lembro quanto que é o valor, o pessoal vai me corrigir ali. Ou você paga $30 por mês e você tem acesso a uma biblioteca quase infinita em que eu, como autor, posso dar um ok para disponibilizarem lá também, e daí eu vou ganhar por download. Hoje em dia, isso se chama Envato Elements. O Envato Elements dá mais receita do que o VideoHive. Então, é muito pela demanda. Eu até acredito que existem alguns produtos, principalmente produtos que são de topo de funil, né, que nem tem o Brasil Motion, né, aqueles plugins e Sim. tudo mais, que são muito amplos, ou seja, todo mundo que usa After pode usar aquele produto, então é um produto que tem uma amplitude muito grande. Mas agora, quando você faz um template, por exemplo, de futebol, só vai usar quem está fazendo algum job com futebol. Ou com um personagem que nem aquele que você pegou, só quem precisa de um personagem mais ou menos naquele estilo é que vai comprar. Então, é muito baseado na busca, no que a pessoa precisa. Então, mas também vai da estratégia, né? Quanto mais Sim. você conseguir produzir produtos
amplos, maior a possibilidade de você vender para um público maior. Exatamente. Ó, vou mandar umas perguntas que estão soltando aqui no chat. Teve uma galera que entrou. Ó, o Murilo Pontes, o Arthur Ferraz. Se quiserem, podem mandar mais perguntas por aqui, tá, pessoal? Que eu vou fazendo. Ó, a pergunta do Bernardo. Jack, sobre como conseguir criar um bom processo para poder prospectar clientes de forma eficiente? Cara, assim, ó, eu posso falar da experiência de como a gente organizou a nossa produtora de vídeo, que eu acho que é uma estrutura básica que seria muito legal que mesmo o Motion tivesse, que é, a gente estruturou um setor comercial. Como que é isso? Tá, você trabalha com Motion, você quer fazer vídeo, você quer fazer animações. Só que daí, quando você está executando um trabalho e chega um orçamento, você já fica com medo de olhar para aquele orçamento, porque se fechar aquele orçamento, você já sabe que você vai se ferrar, vai começar a virar noite. Então, ali, você já tem um conflito de interesse. Tipo, poxa, eu preciso de dinheiro, eu quero levar minha renda, só que eu tenho medo de fechar trabalho, porque se eu for fechar esse trabalho, eu não vou dar conta de fazer sozinho. E outra, eu tenho que parar o trabalho que eu estou fazendo para olhar para esse novo orçamento, e isso me toma um tempão, e quando chega em muito volume, é muito desgastante, porque geralmente você vai fechar 10% dos orçados, 5%, 30%, não sei qual que é a conversão média do pessoal, mas, ou seja, é muito desgastante. Então, o que tu precisa fazer? Já gera ansiedade também, né? Só de chegar o e-mail ali, né, ou a mensagem, enfim, você já começa a gerar ansiedade. E eu lembro bastante como é que era isso. Então, o que a gente fez? A gente estruturou um departamento comercial. A gente já montou a empresa assim porque a gente já tinha outros modelos de empresa que trabalhavam assim. Então, um dos sócios, ele era o atendimento que prospectava. E se fosse fazer hoje, eu sendo freelancer, com certeza eu contrataria uma pessoa para estar comigo para me dar um auxílio para pelo menos filtrar e prospectar, para conseguir reuniões, para que eu conseguisse organizar minha agenda para ter um período por semana, ou um período, uma hora por dia que eu pudesse fazer reuniões para conseguir novos negócios. Bem da verdade, provavelmente eu estruturaria os 3 setores da empresa, né? Da eu empresa, que é ter um comercial, ter uma boa rede de relacionamento com freelas para poder me dar a assistência que eu preciso e ter uma rede de apoio na parte administrativa, que é ter pelo menos um financeiro freela para pagar as contas, para você não precisar parar tudo para pagar suas contas. Qual que é o problema disso? As pessoas, no geral, quando eu falo sobre isso, falam assim, pô, mas daí eu já não sou mais um freela, eu não sou mais motion, eu sou um empresário, eu sou eu já não estou fazendo o que eu gosto. Só que qual que é a minha visão sobre isso? A partir do momento que você consegue montar essa estrutura e você tem 2 ou 3 ou até mais pessoas trabalhando junto contigo nesse negócio, você vai conseguir estruturar para que você consiga liberar o seu tempo para aquilo que você mais gosta. Porque hoje em dia, poxa, a não ser que você consiga fazer um trabalho super nichado, que nem tu faz, né, Thiago? Poxa, todo mundo vê o trabalho, sabe o que você curte fazer, sabe qual que é a tua área, sabe o estilo que você desenvolve. Mas a não ser que você consiga fazer isso, você vai ter trabalhos que você vai fechar que você não gosta de fazer. Poxa, audiovisual com mapa é um pesadelo, eu detesto fazer isso. Não, mas daí você delega para alguém que faça isso, e daí você vai ter tempo para fazer os trabalhos que você gosta mais. Você vai conseguir escalar mais o negócio também, né, Jack? E escalar é o fundamental, porque você sozinho é muito limitado, é muito limitado. E daí tem um conceito que eu aprendi e que para mim faz total sentido, que é o seguinte, existem 3 níveis de evolução, né? Ou você é dependente é o estagiário, né? Ele entra na produtora, ele não sabe nada e é totalmente dependente. Para aplicar um Shine, ele vai te chamar. Sim. Daí a gente chega naquela etapa que é, poxa, eu sou independente. Eu pego um job desse, eu mato no peito, eu não preciso de ninguém. Eu já sei como faz. Eu consigo dar conta de todo o processo. Só que tem um outro estágio ainda,
que é depois do independente, porque o independente tem suas ciladas, que é a interdependência. A interdependência é quando você entende que você precisa de outras pessoas para chegar mais longe. E isso é muito importante na nossa área, porque tem muitas pessoas muito independentes. E elas não percebem que, poxa, elas podem criar um ecossistema, elas podem ir mais longe se elas tiverem ajuda de outras pessoas, que têm suas áreas de atuação mais nichadas e tudo mais, e que junto vão se fortalecer. Eu vejo muito Sim, esse com movimento, certeza. eu vejo muitas pessoas fazendo isso, e de fato elas conseguem ir mais longe, sabe? É. Porque sozinho é difícil, você tem um limite, né? Você vai estar sempre trocando seu tempo por trabalho. Exatamente. E uma coisa que às vezes já me falaram, por exemplo, falaram, nossa, eu sou MEI, mas eu não quero sair de MEI, não quero, tipo, virar um ME, devo ter que pagar imposto. Mas eu vejo de outra forma. Lógico, você vai ter que pagar o imposto, mas faz parte do crescimento, né? Faz parte, no momento que você começa a crescer, isso vai te gerar mais receita também. Então, tipo, as pessoas, não, no meu ver, né, não deveriam pensar que, nossa, agora eu vou ter que, tipo, talvez ganhar menos que eu vou pagar imposto, mas, consequentemente, você vai estar ganhando mais também. E realmente isso faz parte do crescimento, não tem como fugir. Deveria ver de uma forma positiva, não uma forma negativa. Cara, com certeza absoluta, porque, assim, ó, essa questão para mim, ela é muito importante, porque para mim, qual que é o limite do MEI, para você ser MEI? Tem uma limitação, tem não? Eu não lembro se é 86 mil ou 92, porque, se eu não me engano, mudou nos últimos anos. Mas é um pouco abaixo de 100 mil. Então isso quer dizer que automaticamente você está se limitando ali. Você pensa assim, poxa, eu quero ganhar no máximo 8 mil por mês. Esse é meu teto, porque eu não quero pagar imposto. Cara, tudo tem lado positivo e lado negativo. Mas você, com todo o seu potencial, com tudo aquilo que você estuda, né? A gente fala assim, poxa, o Motion estuda muito, né? Porque são softwares muito amplos, são coisas muito diferentes. Muitas vezes você passa muito tempo estudando coisas, sabe? A gente sempre tem que ficar estudando, se quiser ter um trabalho de ponta. Acha que 8 mil é um bom limite para você? É o máximo que você pode conseguir? Talvez um pouco mais, fazendo uns trabalhinhos por fora? Eu tô te vendo aqui em tempo real, tá? Eu tô travado aí ou não? Para mim, não. Tá me vendo? Eu tô te vendo, tá tudo certo para mim aqui, tá? Então, ali, ó, alguém falou... Alguém não, deixa eu ver quem falou. 81 mil, né? O Matheus Toledo falou. Poxa, dá 6.750 por mês, né? Acho que é só contigo aí, tá, Thiago? O pessoal ali no chat tá falando que tá tudo Tô normal. achando que é comigo mesmo. Tô tranquilo. Eu olhei pro monitor aqui, que ali tá rolando de boa também. Mas é uma coisa para me atentar, não posso vou ligar via cabo aqui. Não tem esse problema. Eu costumava fazer uns stories provocativos, assim, né? Que eu falava assim, olha, você conhece algum motion que ganha 5 mil? E que ganha 10 mil? E que ganha 20 mil? E que ganha 50 mil? E que ganha 100 mil? E assim, não só as pessoas não conhecem motions que ganham 100 mil por mês, como alguns até acham um absurdo pensar nisso, sabe? Parece até pecado pensar nessa possibilidade. Eu não acho pecado pensar nessa possibilidade. Eu não acho pecado pensar na possibilidade de ganhar 500 mil. Apenas sei que isso está totalmente ligado à escala. Se você conseguir Sim. encontrar uma maneira de gerar escala, é possível. E não acho que seja pecado. Não acho que vai mudar a essência da pessoa ganhar muito dinheiro. Acho só que ela tem que estar preparada para isso e fazer bom uso disso também, né? Exatamente, cara. Então é isso, pessoal. Olha essas dicas de ouro aí do Jack. Só eu que tô travando, né? Você está rolando, Tô então beleza. tranquilo. Eu tô olhando aqui em tempo real ali pelo StreamYard. Se eu tiver travado, te aviso. Tá, então fechou. Ó, vou te mandar algumas perguntas que fizeram aqui ao longo do dia. Deixa eu ver aqui, ó. Como foi o processo de transformar suas experiências em motion design em um negócio como a Two Dead Frog?
Cara, tem a ver com aquela história que eu contei da minha vida ali, mas para mim ainda é um desafio constante, porque embora eu esteja estruturando a clínica e tudo mais, eu tenho o desejo de transformar a Tio Dead Frog em algo, em uma empresa, em algo que seja maior, né, do que eu sozinho. E essas próprias dicas que eu estava falando de estruturação de negócio são um desafio que eu acabo tendo na Tio Dead Frog, porque eu sinto vontade de que a Tio Dead Frog seja uma empresa de criação de conteúdo, de criação de produtos, de criação de compartilhamento de conhecimento, sabe? Muitas vezes Sim. eu passo assim alguns meses trabalhando na clínica e fico pensando assim, poxa, tanta gente pede curso de expressões no After e eu acho que eu tenho esse conhecimento e ele está ali guardado na gavetinha, eu poderia tirar da gaveta, né? Então, essa para mim é a dificuldade. Se você for focar em templates, você tem que fazer muita experiência, lançar muito mínimo produto viável, ou seja, lançar templates pequenos, rápidos de fazer e ver se eles dão algum resultado, e depois, em cima disso, gerar escala. Criar Sim. várias variações, ou vários produtos semelhantes, ou vários produtos que ajudam em soluções semelhantes, para daí você ter escala. E é totalmente possível. Só que eu gostaria que a Tio Dead Frog fosse maior do que isso no futuro. Então é legal esse pensamento, sempre escalar, crescer, aumentar, não se limitar, né, Jack? Com Às certeza. vezes, realmente, né, você falou aquela hora sobre a pessoa falar, putz, quero ficar como MEI, e o limite do MEI ali é 81 mil. Você já está se limitando. Falar, para mim, aquilo já tá bom. Eu entendo que às vezes não, a realidade das pessoas é diferente, mas eu acho que ter essa ambição de querer mais e melhor é importante, assim como você tem, sabe? É algo que eu busco também, cara. Eu não consigo. Sempre quero, tipo. Sempre falo, pessoal, não sou nem um pouco ganancioso, mas sou ambicioso. Que é Perfeito. a gente realmente querer crescer, né? Com certeza. E assim, ó, quando tu cresce, tu tem um alcance muito maior. Só traçando um paralelo, né? Esses dias eu estava conversando com minha esposa, porque ela era dentista, daí ela passou a fazer cirurgia, ela se especializou, né? Fez implantodontia, um monte de coisa. E daí, conforme a empresa foi crescendo, ela passou a só fazer as avaliações, ou seja, chega o paciente lá, ela vê o que precisa fazer na boca. E depois a gente contratou uma avaliadora que trabalha conosco, e hoje ela não faz mais nem a avaliação. O que ela faz? Ela faz gestão e faz marketing, faz tudo que precisa fazer para que a empresa se mantenha, né? Sim. Junto comigo. E daí os pacientes vinham conversar com ela e falavam assim, tá, mas o que você faz agora? Você não faz mais nada? E daí ela respondia assim, não, eu faço gestão e marketing, que é algo totalmente intangível, né? A pessoa fica pensando, ah, tá, de fato ela não faz nada. Só que assim, qual que é o pensamento? Ela tem que, eu falei para ela, Cristina, tu tem que responder da seguinte maneira, quando alguém te perguntar o que você faz hoje. Seguinte, seu João, antes, quando eu tinha um consultório, eu conseguia entregar 2 tratamentos de reabilitação, né, cirurgia, essas coisas por mês. Hoje, eu orquestro uma equipe com 15 dentistas, mais 15 outros profissionais para a gente entregar 50 tratamentos por mês. Então, a minha função é orquestrar todo esse time. Sim. Isso dá uma dimensão. E é isso que eu acho que tem que ser a nossa mentalidade também de crescimento, sabe? Poxa, mas daí eu não vou mais ser motion? Não, você vai orquestrar um time de motion que vai dar escala para o seu trabalho. Antes você conseguia resolver o problema de um cliente só. Você vai conseguir resolver o problema de 10, 20, 50 clientes. Isso dá uma dimensão totalmente diferente para o seu trabalho. E para a sua importância no mundo também. Você vai estar impactando positivamente bem mais pessoas. Vai muito do Sim, propósito de cada um, né? exatamente. E é legal que isso que você falou tem total ligação também com a nossa área, porque quando a gente é, por exemplo, um freela, chega um momento que você pode ter bastante demanda, mas você não consegue atender toda ela, porque seu tempo já está limitado ali na execução do projeto que você está. E vamos supor, você chega a ser um diretor, então você consegue realmente delegar para mais pessoas ali
consequentemente, escalar o negócio, que é muito do que a gente está falando, né? Então, volta aquilo também de não criar limitações e sim escalar. Então, acho que é algo interessante para as pessoas pensarem. E eu acho legal ter essa experiência de freela, a pessoa que executa, passar por várias etapas ali, seja no design, na animação ou em outras partes, para você realmente ganhar essa experiência para algum momento conseguir dirigir da melhor forma, né? Eu acho que uma coisa que é muito legal nos diretores é você conseguir explorar o melhor de cada profissional também de uma forma saudável. O que eu percebia muito quando eu passei a dirigir trabalhos é que eu nunca fui aquela pessoa assim, ó, eu nunca fui o melhor motion. Quando a gente tinha uma equipe que todo mundo trabalhava junto, o Everton Schneider acabou de comentar ali, ele trabalhou comigo em Chapecó. E eu, tipo, cara, o Ever para 3D, já na época, ele era 1000 vezes melhor que eu. Como tinha muitas outras pessoas. E na época eu não sabia por quê, eu não conseguia me aprofundar, mas eu conseguia entender o suficiente para resgatar aquela informação quando eu precisasse de algo. Sim. Então eu fui criando uma biblioteca ali, tipo, na época eu fiz um pouco de correção de cor, de montagem, de 3D, de after, de tudo quanto é coisa. E depois, quando eu comecei a dirigir outras pessoas, eu tinha um vocabulário, eu já sabia, cara, poxa, essa correção de cor não tá legal, cara, você vai ter que melhorar essa curva, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo. Ou então essa animação não tá legal, os times aí da curva de animação tem que ser outros. Esse enquadramento, essa cena, diagramação, enfim. Eu já tinha um conhecimento e um vocabulário. E esse é o lado que eu vejo positivo de ser generalista, porque você vai ter vocabulário, você vai dominar e vai conseguir se comunicar bem com essas pessoas. E uma das falhas, eu acho que o Arthur estava nos ouvindo, o Arthur é sound designer, né? E uma das falhas que eu vejo em muitos motions é não saber se comunicar quando se fala de áudio, porque áudio é a outra metade, né? E é importantíssimo. Então, você tem que saber o que é andamento, tem que saber o que é... Agora eu já perdi esse vocabulário, mas enfim. Tu tem que entender o que está errado no áudio, porque muitas vezes você vai fazer um motion muito legal, vai querer que tenha um áudio muito legal, mas você não vai saber como pedir para o cara, entendeu? Então, essa conversa tem que fluir muito bem. Uma coisa que eu achei legal que você falou, eu sei que eu não sou o melhor motion, mas é aquilo, você não precisa ser o melhor aluno da sala, você precisa contratar o melhor aluno, né? Sim, é isso aí. Ó, deixa eu ver aqui, mandar aqui. O Everton, cara, eu indiquei ele hoje para um trabalho, não sei se entraram em contato. A gente se complementava, uma era muito série bom conversar. Jack, você pretende usar o Motion Design para promover melhores serviços da clínica? Gabis aqui. Cara, aí é que tá, né? O que eu sinto é que hoje, uma clínica odontológica, ela precisa ter uma comunicação muito dinâmica. E o motion, ele é uma coisa que demora tempo para você produzir uma peça que seja legal, que seja diferenciada. Então, muitas vezes você vai passar uma semana fazendo uma peça para postar e vai ter o alcance menor do que a doutora com o celular na mão falando sobre algo. Então, eu ainda não consegui encontrar essa ilha para juntar essa produção de conteúdo de motion com as necessidades da clínica. No máximo, por um tempo ali, eu usei lower thirds, usei animação de logo. Sim. E tudo mais, mas acabei cortando tudo isso porque eu vejo que tem uma questão prática, assim, de você produzir com a mão, com a câmera na mão e tudo mais. Porém, eu quero começar a fazer uns vídeos utilizando, assim, criatividade, que eu vejo muitas pessoas fazendo, sabe? Para chamar a atenção. Tipo, utilizando recursos de chroma key para mudar a proporção, o tamanho das pessoas, fazer brincadeiras, assim, que crie conteúdos mais dinâmicos. Provavelmente não com uma cara de motion, mas com uma cara de composição, assim, que você acha que é real, sabe? Transições mais elaboradas, porque a gente precisa se diferenciar. As outras clínicas já começaram a fazer vídeos mais bem produzidos. Então, a gente precisa se diferenciar. Porque até então os dentistas faziam com câmera na mão, áudio ruim e tudo mais. A gente, quando eu cheguei para produzir vídeo para a clínica,
Poxa, não, tem que ter uma câmera boa. Poxa, tem que ter um microfone, tem que ter luz. Eu comprei tem uma luz aqui que tem diâmetro de 1,20 m. Por quê? Porque a gente precisava de luz boa, né? Pele boa das doutoras para ter qualidade. E daí, e as outras clínicas estão chegando nisso também. Então a gente começa a precisar se diferenciar. E é legal que parece uma viagem no mundo da publicidade, cara, porque se você for ver assim na década de 60, 70, para você vender um carro, era um ator falando, conheça o novo Monza, ele tem pneus redondos, não sei o quê, né? E Sim. é assim que está a odontologia hoje. O dentista falando, conheça a prótese protocolo, ela é uma prótese que vem fixa por implantes. Então a gente tem que começar a evoluir isso, com toda certeza, para se diferenciar, que foi o que a publicidade começou a fazer, focando mais no benefício do que no produto em si, né? Sim. E é importante esse diferencial competitivo, né? Que realmente as pessoas fazem um comparativo. E nesse caso, antes de a pessoa ser atendida, ela vai ver o vídeo, vai ver algumas outras coisas. Então é bom ela já ser captada nesse primeiro momento, né? Que a possibilidade de ir até a clínica, no caso, aumenta. Ainda mais hoje, que você tem 3 segundos para chamar a atenção das pessoas, senão você é passado já. Exatamente, tá? É muito rápido a informação, né? A pessoa tá com o celular aqui, ó, não gostei, já vai passando. Então, realmente, nos 3 primeiros segundos tem que segurar. Ó, E uma os seus pergunta. vídeos eles têm esse potencial grande, né? Você sempre faz um gancho muito bom. Sim, eu dei uma boa estudada nisso, cara. Eu procuro fazer um negócio bem frenético. Às vezes as pessoas me perguntam, nossa, mas seus vídeos são muito rápido. Às vezes não dá nem para ver o que está acontecendo. Mas essa é a minha intenção, segurar a atenção dela para ela assistir de novo. Para falar, pô, deixa eu ver o que aconteceu ali. E nessa ela vai assistindo mais de uma vez, né? Com certeza. E até é bom você não colocar tudo completo, porque o cara se força a assistir mais uma vez. Exatamente. Ó, uma pergunta aqui do Ridaut. Para quem não sei se você conhece, mas o Ridaut é um animador dos anos 80, cara. Começou no Frame a Frame. Ele é o criador do Seninha. Ah, que massa, cara. O cara trabalhou no Castelo Rá-Tim-Bum, um baita profissional aí também. Adorava Castelo Rá-Tim-Bum. Ó, ele mandou assim, ó. Eu não sei se a gente perdeu o contexto, porque eu acho que a pergunta dele foi lá para trás. Mas ele mandou o seguinte: no entanto, tudo tem limites. De um patamar para frente, o freelancer tende a virar empresário. Aí vale mais a pena virar produtora mesmo. Ou não? Acho Cara, que para mim, a resposta para essa pergunta está em conseguir resolver a equação tempo versus dinheiro. Se você conseguir, não importa como você conseguir resolver essa equação, mas você não pode ter o seu dinheiro dependendo totalmente do seu tempo, porque a partir do momento que você não tem tempo, você não tem mais dinheiro. Por questão de saúde, ou por questão de lazer, de férias, ou porque você cansou da vida de motion ou de animador, enfim, tem que resolver essa questão. Talvez por um tempo você tenha que ser empresário para daí você estruturar, para daí poder voltar atrás e voltar a fazer aquilo que você ama. Daí você vai virar empresário por um tempo, vai estruturar uma empresa e depois vai voltar a ser animador. Ou talvez você vai ter que achar uma outra solução, que hoje com a internet existem muitas possibilidades. Então, o VideoHive é uma delas. Hoje existe Canva, existe CapCut, existe tantos outros aplicativos que de alguma forma eles estão utilizando conteúdo criado por alguém. E esse alguém, de alguma forma, está ganhando. Como que funciona a mecânica desses aplicativos? Eu não conheço ainda, mas eu já li um pouco a respeito e eu vi que existem criadores para essas plataformas também. Então, ali existe uma outra maneira. Então, existem inúmeras maneiras de você produtizar aquela sua habilidade para que ela se torne algo que mude essa equação. Criação de curso, né? Muita gente fala assim, poxa, os caras são... meio que demonizam a questão do curso, né? Os caras são só vendedor de curso, eles não conseguem trabalhar, eles vão lá e fazem um curso. Mas, cara, se você consegue resolver um problema de alguém de uma maneira assim, passo a passo, você está ajudando. Nada mais justo você receber por isso. Então, também é uma outra maneira de você produtizar o teu conhecimento. E muitas vezes as pessoas precisam. Eu tenho muita facilidade para aprender as coisas, principalmente de software, After. Eu acho que
por eu ter essa facilidade com softwares complexos, é que eu virei Motion, porque eu aprendi After vendo o que fazer cada efeito, comparando, vendo no YouTube, enfim. Mas tem muita gente que não é assim. Eu já trabalhei com muita gente que não era assim e que não tinha essa facilidade, porém, depois que aprendia, virava um profissional extraordinário, com uma facilidade para, depois de dominar a ferramenta, uma facilidade para executar o trabalho gigante. Então, essas pessoas precisam de pessoas que têm essa facilidade para determinado assunto para ensinar elas. Exatamente. É outra maneira de produtizar. Scripts, tantas outras coisas que pode ser feito, né? Então, falando nisso em scripts e expressões, que momento é que você criou esse interesse de estudar mais sobre as expressões? Que você é um gênio das expressões, né? Se juntar, não sei se você conhece o Gabriel Carreira, que é o fundador da Brasil. Juntar você, o nerd do After, essa galera aí, deve ser um papo meio... Só vocês entendem, cara. Bem legal, cara. Gabriel, Léo também... Léo Mazei. Léo Mazei, o nerd do After. A gente se juntou esses tempos atrás, quando eu estava um pouquinho mais tranquilo, e daí a gente até fez uns grupinhos, assim, bateu um papo e teve uns papos bem interessantes, cara. Mas assim, ó, o lance da expressão, para mim, ela tá totalmente relacionada a essa questão do seu tempo. Por quê? Eu via muitas pessoas perdendo muito tempo fazendo soluções que as expressões faziam de maneira automatizada, né? Ah, poxa, eu quero fazer aqui a bolinha ter tal comportamento. Aí o pessoal começava a animar. Não, peraí. Você vai animar isso na mão? É só você fazer tal expressão. E daí, eu percebi que tem essa questão. Poxa, se eu conseguir fazer uma expressão e tudo mais, eu vou poupar muito tempo. Isso vai facilitar muito a minha vida. Teve uma história que aconteceu que foi muito engraçada, que foi a seguinte. Existia um comercial que a gente precisava fazer, que os produtores foram lá, bateram foto de várias prateleiras de roupa, e cada frame vinha uma roupa a mais. E era assim, tipo, um grid 20 por 20. E o diretor do trabalho queria que aquilo lá fosse como se fosse uma waveform assim, de áudio, conforme a música batesse, as coisas fossem completando. E o prazo era tipo 2 dias. Se o cara... E daí o editor que foi designado, ele pensou assim, poxa, me ferrei, vou ter que fazer quadro a quadro isso aqui, o recorte e tudo mais. Não, pera lá, deve ter um jeito. Daí a gente se juntou, essa galerinha ali, o Ever, já deve lembrar desse jogo, eu acho que ele ajudou também, e o Maf, que era outro cara, a gente pensou em não sei o quê. E daí eu fiz uma solução com time remapping, que você fazia toda a progressão da roupa, e acho que a gente usou um plugin, que era o Sound Keys, que você selecionava o range da música, você queria o grave, você queria o agudo, para determinar um valor de 0 a 100, de acordo com a batida na música, e isso coordenava o time remap, e tipo, aquilo automatizou o trabalho de uma maneira que foi feita em um dia. Então, e depois quando o chefe viu a animação, o cara que eu ajudei não falou que fomos nós que ajudamos ele. Safado. Pra ele. Mas enfim, de toda forma, aquilo ali, a partir dali, eu sempre fiquei muito atento a isso. Eu trabalhei muito com Flash, e no Flash tinha um ActionScript. E ali foi o meu primeiro contato, porque eu gostava de fazer as interações. Daí, quando eu fui no After e vi as expressões, eu comecei a explorar aquilo também, sabe? E descobrir e tudo mais. E daí, no começo, eu não conseguia escrever uma expressão. E depois, eu comecei a tentar, poxa, não, eu preciso pelo menos conseguir ler uma expressão, porque me ajuda muito, né? Porque qual que é o processo? Você vai lá nos fóruns, descobre o que você quer, você puxa uma expressão desse tamanho, e se você não sabe nem ler a expressão, você não vai conseguir adaptar ela. Daí eu comecei poxa, eu vou ter que fazer um cursinho de JavaScript. Daí eu fui lá no Code Academy, fiz um cursinho bem simples, pensei, cara, agora tudo faz muito mais sentido. E daí eu pensei, poxa, mas agora tá até fácil de eu começar a escrever umas expressões. Daí eu comecei a escrever as expressões. Mas assim, comparado com programadores que dominam realmente a linguagem, cara, eu sou tipo 5%. Se eu fosse um programador melhor, as minhas expressões seriam muito melhores. Mas já me abriram portas para fazer produtos que podiam ser automatizados com essas expressões e com esses scripts. Então isso foi bem bacana. Mas eu acho legal que você acaba indo um pouquinho além. Tem pessoas que talvez sejam programadores que não consigam ter
esse, não raciocínio, mas esse pensamento de transformar isso em um produto, né? E acaba usando só para si próprio. Então, daí volta naquilo de novo de escalar o negócio, né? Pensa, putz, eu tenho essa skill, por que não talvez gerar um produto a partir disso? E ter uma nova renda, né? Algo Com interessante de certeza. se pensar. E, cara, a internet tem muitas possibilidades nesse sentido hoje, né? Tem alguns conhecimentos básicos que podem facilitar muito isso. Eu acho que pelo menos uma linguagem de programação tipo JavaScript vai ajudar muito, sabe? Com certeza. E eu lembro que antes de ir pro Motion, eu fiz engenharia e eu tive que estudar linguagem C, C++. Então, algumas coisas são semelhantes, né? Então, eu Sim. consegui entender alguma coisa ou outra. Então, isso facilitou também para eu ter um pouquinho de conhecimento, pelo menos, para conseguir fazer a leitura das expressões ali, interpretar o que estava acontecendo. Isso é legal. Sempre estudar, galera. Pode parar no tempo. E para os rigs que tu faz é bem bacana ter esse conhecimento, né? Que vai facilitar, vai te dar muitos atalhos, cara. Sim, pra caramba. Ajuda muito. Inclusive, eu tô pensando aí, talvez fazer um produto de rig. Vamos ver. Aí, ó. Tá na ideia. Tem que Ó, fazer. vou te mandar mais algumas perguntas aqui, tá? Quer dizer, temos mais 4 minutos. Acho que dá pra fazer mais umas 2 perguntas, tá? Vamos lá, vou responder rápido. Tá. Deixar de ser prolixo. O Rodox falou: fala aí alguma coisa que você tentou fazer com expressões, mas não conseguiu. Cara, as expressões têm algumas limitações. Tem algumas integrações entre Premiere e After que não funcionam muito bem com expressões. Então, para mim, isso é uma limitação. Mas, cara, questões relativas a soluções, assim, já teve várias vezes que eu fiquei 2 semanas pensando em uma expressão e tentando resolver ela até que eu consegui. Tem um produto mesmo, depois vocês entram lá no VideoHive, tem um produto que se chama Simple Car Rig, que é um scriptzinho bem bobo que eu fiz, só que assim, ó, eu fiquei 2 semanas pensando na expressão de como resolver aquilo, porque eu precisava que o carro, quando freasse, fizesse um bounce, e quando arrancasse de novo, fizesse um bounce também. E eu conseguia ou fazer um ou fazer outro. E daí eu fiquei 2 semanas pensando até que eu consegui. Se fosse falar qualquer solução hoje, eu nem sei qual que é. Mas... E já aconteceu de, por exemplo, você fazer uma expressão, pensar, putz, tá tudo certo aqui, por que não tá funcionando? E ficar nessa. Porque às vezes você fala, putz, errei aqui, errei ali, e vai mexendo, né? Mas chegou algum momento que você falou, tá tudo certo, revisei, vi, não sei realmente o que tá acontecendo. Cara, bastante. Mas depois de um tempo foi começando a acontecer menos, porque eu fui aprendendo a criar gatilhos e formas de fazer o debug, sabe? Para você identificar em qual momento que não está funcionando. Comecei a usar um editor de texto mais elaborado para conseguir visualizar com maior facilidade, sabe? E esses editores de texto voltados para programação te dão muitas dicas do que está faltando, então daí facilitou bastante. Mas, cara, muitas e muitas vezes eu já tive esse problema. Tu deu uma travadinha agora, tá? Mas acho que já voltou. Eu travei. Enfim, o pessoal escutou. Olho para trás aqui no PC, tá funcionando. Eu tô te ouvindo de novo agora, tá? Teve um momento específico Tá me só que eu ouvindo? vi você travado. Eu tô te ouvindo. Ah, tá. Deixou? Eu não escutei a resposta, mas depois eu vou assistir a live Beleza. novamente e vejo. Mas que Eu bom que a também já não galera lembro a conseguiu acompanhar. resposta, então O Thiago tá slow. Ó, vou te mandar uma última pergunta aqui, até por conta desse probleminha técnico, para a gente conseguir encerrar. Quais são os principais desafios que você enfrentou? Deu uma travada de novo, tá? Travei. Eu ouvi até quais foram os principais desafios. Voltei? Voltou. Eu ouvi até quais foram os principais desafios. Quais foram os principais desafios que você enfrentou ao criar templates e scripts para After Effects? Eu acredito que o Alex. principal desafio é você entender
como funciona a plataforma, entender o que serve, o que não serve, o que vale a pena investir tempo tentando fazer ou não, porque tem pequenos segredinhos, pequenas manhas que são importantes você saber, para tu não perder muito tempo fazendo um produto que talvez você publique e depois não dê tanta repercussão ou tanta venda. Acho que esse é o maior desafio. Tu conseguir fazer essa leitura, sabe? Entender o que é mercadologicamente falando viável. Tem que pensar bem, né? Não criar um produto só por criar. Ele tem que ser funcional e as pessoas quererem realmente utilizar, né? Com certeza. Tem que resolver um problema. Sim. Jack, vou finalizar por aqui, porque realmente estou travando muito, tem hora que você fala e eu acabo não conseguindo escutar, tá? E a gente chegou em 1 hora, então acho que foi bem bacana. Acho não, foi bem bacana. Rápido. Passou rápido. voando, sim. Cara, Thiago, muito obrigado novamente, tá, pelo convite. Para mim é uma oportunidade muito especial mesmo de bater esse papo e estou à disposição. As pessoas, geralmente quando tem dúvida de expressão, elas vêm falar comigo, mas estou à disposição. Qualquer coisa que qualquer um precisar, vai lá no Instagram, manda uma mensagem que eu sempre respondo. Sim, pessoal, ele sempre responde mesmo. Inclusive, eu já mandei algumas mensagens para ele. Ele sempre responde, sempre compartilha conhecimento. Então, sigam ele aí, ó. Tá o Insta dele na tela. Sigam ele lá. E se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, manda lá que com certeza ele vai dar um help. Pessoal, vamos aproveitar ainda que tem a audiência aqui. Quem puder, a gente vai fazer uma pose aqui de uns 5 segundos, só para vocês tirarem um print da tela. Tá? Marca o Jack para a gente ter um alcance cada vez maior desses bate-papos, tá? Então agora é o momento do print. Vamos lá. Eu nunca sei o que pose fazer nessas horas. Eu sempre estou fazendo o mesmo. Boa. Jack, muito obrigado novamente, cara, por disponibilizar seu tempo aí. Foi um bate-papo bem rico, muitas informações. Tenho certeza que iria render muitas outras horas aqui essa conversa. Mas espero no outro momento a gente poder fazer de novo uma live, um bate-papo. Com certeza. E caso eu possa também compartilhar alguma coisa, ajudar em algo, estou sempre à disposição. Só dá um toque. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. É isso. Valeu, pessoal. Boa noite a todos. E quinta-feira tem mais. Quinta-feira volta ao horário normal, às 8. Tá joia? Vamos nessa, descansar um pouco. Valeu. Bom descanso. Valeu. Tchau, tchau.